Oi pessoal, sou Alex Mantes, a gente está aqui mais uma vez pelo canal Fotogestão, onde a gente dá dicas e fala sobre a parte de gestão de negócios para fotografia, seja para quem já está no ramo ou para quem quer realmente entrar e começar uma carreira de sucesso na área de foto, independente de qual área você escolha. Hoje eu vou falar de um tema bastante relevante, que é a transição de carreira para fotografia. Eu vejo muita gente que está numa carreira atualmente ou que veio de uma carreira ao longo de alguns anos e resolve se tornar fotógrafo por N razões. Isso é bastante delicado, né? As pessoas parecem fácil, comprei uma câmera profissional, fiz um curso, aprendi algumas coisas, vou me lançar no mercado. Não só pelo lado de se lançar no mercado, quando a gente pensa em migrar de carreira, tem que se tomar algumas precauções, né? A gente tem que pensar em algumas coisas. O que é importante, né? Avaliar profundamente os riscos que você está se colocando. Não só os riscos da sua carreira, mas uma série de outras coisas que estão envolvidas a uma carreira nova. A gente está começando uma coisa nova. Quando você começou na sua carreira, você passou por um processo de estagiário ou alguma coisa como assistente e foi crescendo. Na fotografia vai ser similar a isso. Então, isso também representa um risco. Ir com cautela e planejar essa transição. Quanto mais a gente planejar isso, melhor vai ser e menos doloroso. Então, aquela história, se eu realmente largo tudo e começo uma carreira de fotografia, a chance de dar certo é menor do que se eu parar, fizer conta, analisar o cenário e falar, quero começar desta forma por esse caminho. E realmente fazer a coisa pensada e estruturada. Até para conhecer, né, qual é esse mercado que eu estou entrando, que risco que eu estou tomando para realmente fazer isso da forma segura. Ao sair de uma carreira, eu sempre digo que a gente está tomando um risco duplo. Para quem não está fazendo nada, está começando uma carreira agora e se lança como fotógrafo ou abre um negócio de fotografia, é o risco do negócio dar certo ou não. Quando eu tenho uma carreira e resolvo sair dessa carreira para ir para uma nova carreira, seja ela qual for, eu estou tomando o risco de não dar certo nesse novo negócio, que é e de perder tudo que eu já fiz na carreira que eu tenho atualmente. Então é um risco duplo, né, de perder duas coisas. Por isso que a gente tem que tomar tanto cuidado. Se para fazer o primeiro a gente tem que tomar muito cuidado, para fazer os dois ao mesmo tempo, é importante fazer todo um pensamento voltado para essa transição de carreira ser segura e estável. O que a gente quer evitar com isso? Eu já dou aula e consultoria na área de negócios há alguns anos. E vi uma curva muito frequente em quem resolve deixar uma carreira e partir para a fotografia, principalmente por falta de planejamento ou por falta de visão do mercado. E aí todo mundo tem a noção de que não, eu estou certo, eu vejo as pessoas dando certo, eu sei o que eu quero, então isso não vai acontecer comigo. Pode não acontecer se você se planejar. O que eu vi muito acontecer? A pessoa tem uma primeira fase onde ela está na carreira original, né? Então ela está aqui numa carreira original com uma renda mensal X e ela começa a fotografar e ela tem um nível de gasto Y. Quando ela começa a fotografar e começa a cobrar por isso, a renda dela começa a aumentar, a renda total. Numa primeira fase, a pessoa não gasta mais por conta disso, né? Isso é inclusive uma das teorias da economia, quando você começa a ganhar mais, você tende a economizar mais do que gastar mais. Então, nesse primeiro momento, a pessoa não gasta tanto e não conta muito aquele dinheiro. Mas isso vai aumentando, né, a renda com a fotografia, a pessoa começa a falar, não, já posso investir um pouquinho mais, já posso comprometer um pouquinho mais, posso assinar, sei lá, alguma outra coisa, e começa a gastar um pouco mais por conta da renda de fotografia. E lógico que a renda total aumenta, mas o gasto também vai aumentando. Essa é uma primeira fase onde a pessoa está avaliando essa história de ser fotógrafo. Aí chega a segunda fase, que é a fase crucial. Ela começa a ganhar bastante com fotografia e começa a gastar já mais do que ela ganha na carreira original por conta dos rendimentos que ela tem com fotografia. E chega um determinado momento que essa evolução parece sarciada pela necessidade de atender cliente. Te dá a impressão de que se eu sair do meu emprego, eu podia fechar muito mais negócios. Eu não consigo fechar negócios porque eu estou o tempo inteiro aqui no meu trabalho. Se eu largar o trabalho e for fazer só fotografia, eu vou ganhar muito mais. E aí minha carreira vai deslanchar. E aí, o que a pessoa faz? Sai do trabalho, imediatamente ela
perde a renda que ela tem no trabalho, imaginando uma evolução muito grande de venda. Além disso, ela se compromete com ela própria a gastar menos. Não, vou reduzir meus gastos, vou viver uma vida mais simples para conseguir viver de fotografia. Isso não é fácil, né? Cortar gasto nunca é fácil, especialmente por necessidade. Então, começa a acontecer uma coisa que existe uma diferença entre o que ela ganha e o que ela gasta. Além disso, aquela evolução que ela imaginou não é bem assim. Não é porque eu estou o tempo inteiro envolvido com fotografia agora que eu vou conseguir fechar todos os trabalhos que eu não fechava por conta de estar trabalhando. Existe uma fase de acomodação, então eu tenho que tomar cuidado com isso, tenho que fazer um planejamento para isso e não contar com isso de cara. Logo, começa a ter uma diferença entre o que eu ganho e o que eu pago. E isso começa a gerar uma tensão, principalmente no gerente bancário, que começa a te ligar, falar, filho, o que está acontecendo? Isso normalmente perdura por algum tempo, mas a pessoa vai se frustrando, as contas vão aumentando e chega uma última fase em que ela, por conta da pressão de contas, etc., larga ou diminui a atuação em fotografia e volta para o mercado original onde ela estava, totalmente frustrada com o que ela imaginou para a carreira de fotografia dela. É isso que é importante evitar. É isso que, na hora que eu falo, prepare a sua transição, é para você evitar essa frustração, ou esse caminho que realmente foi de investimento, foi de gasto de tempo, e não precisa ser assim. É só uma questão de realmente parar e planejar isso. Quando a gente fala em se preparar para essa transição, existem 3 áreas principais nessa preparação, que são a preparação financeira, que é normalmente o que as pessoas mais percebem, a preparação pessoal e a preparação familiar. Essas últimas 2 nem sempre as pessoas percebem. Nesse vídeo a gente vai estrear uma coisa nova, né? Para não ficar muito longo, a gente dividiu em dois episódios. Um falando dessa introdução e mais uma dessas preparações, e no próximo vídeo a gente vai falar das outras 2. Então, a preparação financeira. O que eu tenho que fazer para me preparar financeiramente para essa transição de carreira? Primeiro, cortar gasto. Quando você se compromete a uma nova carreira, fala, eu vou cortar gasto, eu vou diminuir meu plano de assinatura de internet, eu vou diminuir meu plano de TV, eu não vou mais sair com os meus amigos, eu vou cortar o que eu gasto com balada, com cervejinha no fim do dia. Você inventa na sua cabeça uma série de situações que você pode cortar o dinheiro. E realmente talvez você possa. Só que não é fácil, não é imediato. Isso é um exercício. É muito frustrante a hora que todo mundo, seus amigos, vamos tomar aquela cerveja tal que você está acostumado. Aí você fala, não vou. É difícil. E isso é um treino. Então, a primeira coisa é cortar esses gastos. Tentar o máximo possível cortar isso antes de sair do emprego. Porque você vai realmente testar essa nova realidade que você está se propondo. Então, você vai olhar para aquilo que você imagina de cortes e executar. Ainda sem sair do emprego. Por quê? Para testar o modelo. É importante testar modelos. Quando a gente pensa em tudo que a gente gasta, às vezes tem decisões simples. Uma das coisas que eu fiz quando saí do mercado corporativo e fui ser fotógrafo, eu troquei de carro. Por quê? Porque eu tinha um carro grande que gastava muito, que era automático. Para que eu precisava daquele carro? Eu ia visitar cliente e gastava demais, era um trampo estacionar aquele negócio. Troquei por um carro 1000, pequenininho, com ar-condicionado, que para andar em São Paulo é sensacional. E eu coloco em qualquer vaga. Isso foi uma decisão estratégica para mudar de gasto dentro da minha locomoção. E cada vez eu penso mais nisso. Hoje em dia você tem muito mais opções de andar de, bicicleta, metrô, pensa nas Uber, táxi, pensa nas alternativas que você tem para cortar. Adianta cortar de uma vez? Não. Teste o modelo para ver se realmente você está disposto a fazer aquilo. Vai cortar os canais de TV da sua casa? Corte e avalie se você fica bem com isso. Não sei o que você colocou na sua lista de corte, mas faça isso com calma. Se você fizer essas 2 coisas, cortar os gastos e passar a viver essa nova realidade, o próximo item é bem simples. Além disso, pense em soluções diferentes do cotidiano, antes do último item. O que é isso? É pensar em coisas que você faz hoje que você pode mudar. Então, eu sempre saio para jantar. Pode ser vamos pedir em casa, então, comida. Saio 3 vezes por semana, vou sair 2. Começa a pensar numa solução diferente da que você tem hoje. Se você fizer tudo isso, vai ficar muito fácil reservar o máximo de valor para um caixa, para uma reserva de caixa para quando você fizer a transição. Então,
O que é importante? Eu mudei a minha forma de pensar, mas eu ainda estou trabalhando. Eu mudei a minha matriz de gasto, mas eu estou trabalhando. Então, tudo que sobra disso, eu vou guardar para quando eu resolver fazer a transição, eu ter um caixa, uma reserva para que essa transição seja mais suave. Porque fazer a mudança desses gastos por obrigação é muito mais difícil e doloroso do que fazer de forma planejada. Então, eu reservo esse dinheiro o máximo que eu puder. Alongar a transição de carreira não é um mal para ninguém. Quanto mais eu planejar isso, sentir segurança na hora de fazer a transição, melhor, tanto para o meu negócio quanto para mim. Então é importante estar com tudo isso andando certinho, certo? Falamos da transição financeira. Então no próximo vídeo a gente vai falar da transição, da preparação pessoal para essa transição e da preparação familiar para essa transição, que são outros dois pontos muito importantes e muitas vezes menosprezados nisso tudo. Certo? Eu agradeço vocês pela atenção, deixo aqui o convite para vocês se inscreverem no nosso canal no YouTube, que é o /Fotogestão, seguir nosso Instagram, que é o Fotogestão, que a gente sempre dá dicas de algumas coisas interessantes que acontecem, ou promove algumas ações dentro do Instagram também. O nosso Facebook também é Fotogestão e ele replica muito do que tem no Fotogestão do Instagram. E se você quiser mandar sua dúvida, sua dica, sua informação, perguntar qualquer coisa, você pode fazer pelo e-mail, que é o contato@fotogestão.com.br. Além disso, quem entra no site fotogestão.com.br também pode se inscrever na nossa newsletter e ficar sabendo em primeira mão as informações que a gente passa por aqui. Ok? Muito obrigado pela atenção e a gente se vê no próximo vídeo.